Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia aí, como é que vocês estão? Tudo certinho aí? Belezura? Então vamos lá, né, pessoal? Voltei aqui com vocês, certo? Pra gente falar aí de uma obra extremamente importante aí para o Brasil, né? Uma obra que foi extremamente revolucionária, que é Casa Grande e Senzala, do escritor pernambucano Gilberto Freire, tá, pessoal? Então, por que eu resolvi falar dessa obra, né? Vou explicar para vocês. A gente está tratando, certo, de algumas questões, né, que envolvem raça, etnicidade, migrações, tá? Então, nada melhor do que a gente trazer um pouquinho a discussão para o Brasil, né? Nosso país, certo? Então, vale a pena a gente aprofundar um pouquinho, né, a discussão, certo? Saber um pouquinho do nosso país, certo? Então, são discussões aí muito válidas, né, pessoal, pro Brasil, tá? Pra gente, né? Saber aí um pouquinho, né, das construções que foram feitas aí ao longo do tempo, né, com relação a essas questões, né, envolvendo raça, certo? A lógica de harmonia entre as raças, né? Vamos ver de onde que surgiu isso aí, tá, pessoal? Então, nada melhor do que falar aí do grande Gilberto Freire, né? Polêmico Gilberto Freire, certo? A gente vai falar um pouquinho dele para vocês hoje, tá? E nos próximos vídeos também, certo, pessoal? Vou tratar aí de alguns pontos que aí são fundamentais aí para gente entender a obra do Gilberto Freire, né? Que é a Casa Grande Senzala, que é a obra-prima dele aí. Tá bom, pessoal? Ele escreveu outros livros, tá? Também que a gente pode tocar em outras oportunidades, falar em outras oportunidades aí, certo? Mas nesse primeiro momento vamos ficar um pouquinho com Casa Grande Senzala, tá bom? Então, pessoal, como eu falei para vocês, né? Ela foi aí uma obra revolucionária, certo? Ela foi escrita, né, em 1933, tá? E a revolução dela consiste em ter, né? Só isso, tá? Só mudou a imagem do Brasil, né? Só mudou a imagem que se tinha do Brasil, tá? Então, pessoal, a gente é importante entender que é importante perceber, certo? Que eu já comentei isso em outros vídeos, né? Que o que existia, né, na época e até esse momento, até a construção, até vir à tona, né, essa nova abordagem de Casa Grande Senzala, eram aquelas teorias raciais, né? Lembra que eu falei para vocês? Procura lá nos meus primeiros vídeos que eu falo. Acho que foi o primeiro vídeo que eu postei aí nessa playlist aí, certo? Que eu falo das teorias raciais, das teorias de eugenia, certo? Então o país, né, o Brasil, era visto como um país aí, né, era visto como um país do inferno, é um inferno da depravação sexual e da degeneração étnica, certo, pessoal? Essa era a imagem, né, que muitas vezes que na maior parte das vezes era atribuída ao Brasil, certo? Um país degenerado, aí, né? E aí o que aconteceu, né? O Gilberto Freire, certo? Pelas mãos do Gilberto Freire, esse país degenerado, né, e inferior por conta disso, foi convertido num país aí, num paraíso tropical e mestiço, certo? Em que se daria a confraternização de raças e culturas oriundas aí da África, da Europa e propriamente aqui da América, certo, pessoal? Ele só fez isso, né? Só isso, tá bom? Mudou a imagem do Brasil, certo? Tanto aqui dentro como lá fora, né? Não é à toa que Casa Grande Senzala foi traduzida aí para mais de 20 idiomas, né? Vendeu pra caramba em vários países do mundo, certo? Foi uma obra realmente impactante, né? O Gilberto Freire foi eleito, né? Virou doutor honoris causa, né? Em várias universidades do mundo. Então, né? Não fez nada, né? Enfim, importante, tá, pessoal? É importante a gente saber aí do grande Gilberto Freire, polêmico, como eu falei pra vocês, né? Um cara polêmico aí, bastante polêmico, eu vou falar porque depois aí pra vocês, tá, pessoal? Bom, pessoal, caminhando aí, tá? O Freire, né, ele trouxe a ideia, tá, de que no Brasil os conflitos se harmonizavam, né? Isso passou, os conflitos étnicos, né, se harmonizavam, tá? Essa é a ideia principal aí da Casa Grande Senzala, né? E isso passou a fazer parte, né, pessoal, do senso comum das pessoas e da cultura política do país, né? A gente vai ver que isso, inclusive, trouxe problemas aí, essa ideia, tá? Apesar de ter trazido também vários avanços em outras questões, né? A obra dele trouxe alguns problemas aí que a gente vai entender já já, tá?
Bom, um dos grandes problemas, pessoal, é a lógica aí, né, de que, né, surge o mito, né, da democracia racial, tá? Certo? Da democracia racial. Então, o que é isso, né? Essa ideia que eu falei, de que os povos, de que as raças, né, as diferentes etnias, viviam em harmonia aqui no Brasil, certo? É óbvio que não, né? É óbvio que conflitos existiam, tá? Mas pairava, né, com a obra Casa Grande Senzala, ela deixa muito claro isso aí, né? Passou a fazer, como eu falei, passou a fazer parte aí do senso comum essa noção de democracia racial, tá? Ruim, né? Por quê? Porque se torna um obstáculo, certo, pessoal, para o enfrentamento de questões étnicas e sociais, que a gente sabe que o Brasil existe, né? Essas questões, certo? Existem essas questões, né? Vide que foi um país aí dominado por, né, por mais de 300 anos aí pela escravidão, né? Certo? Então, essas questões foram meio que colocadas para debaixo do tapete, certo? E a gente não pode esquecer, né, na parte de história, eu falo dos problemas da escravidão, da violência, né, lá com relação aos escravos, né, toda aquela violência que eles passavam tanto na viagem tanto na viagem da África aqui para a América, quando propriamente quando eles chegavam aqui no Brasil. Então não foi harmonia racial, como o Gilberto Freire falou, certo? Então esse é um dos problemas aí colocados, tá? Na obra dele, certo? E aí uma barreira, né, para que as minorias, né, os negros, os índios, as mulheres e os homossexuais pudessem se expressar, uma barreira para que essas minorias pudessem ser levadas em conta, certo? Por quê? Porque a partir do momento que é tudo harmonioso, né, pô, as minorias se integram as minorias, né, se integram nessa harmonia, tá tudo tranquilo. Né? Então, obviamente, não foi isso que aconteceu. Né? A gente sabe que não é isso que acontece, que aconteceu e que acontece, tá? Então, pessoal, a Casa Grande de Senzala, né, essa obra importante por um lado, no entanto problemática do outro, certo? Ela trouxe a imagem, né, de que o brasileiro era bom, feliz, sorridente, estava sempre para cima, certo? Sempre de bem com a vida, né? Não é assim, beleza? É um modelo, tá? É um modelo aí que acabou sendo difundido. Tudo bem, pessoal? Doce, né? Uma pessoa doce, não agressiva, tá? Que se deixa, né, levar pelos temperos, pela dança da mulata, né, ardente, certo? Então tudo isso aí, né, a dança, né, a sensualidade o brasileiro é essa pessoa que se deixa levar pela mulata, né, ardente, que vai ser seduzido por ela, certo? Então é isso, né, esse lado mais, passou um pouco também desse lado sexualizado aí, do brasileiro, né, certo? Ele foi considerado, pessoal, um escritor polêmico, tá? Justamente porque, né? Nos anos 30, quando sai a obra dele, tá? Ele foi considerado comunista. Ele entrou em embate com o governo do Vargas, tudo, né? Que era um ditador. Né? Vocês vão ver aí que, se vocês não conhecem, não ouviram falar do Vargas, acredito que já ouviram falar, o Vargas foi um ditador, né? Que governou o Brasil em dois momentos, tá? No primeiro momento teve um período chamado Estado Novo, então ele torturou, matou muitas pessoas, tá? E nesse momento, né, o Gilberto Freire ele se colocou contra o Vargas, certo? Ele se coloca contra, ele foi preso, foi espancado, inclusive, tá? Só que qual que é o grande problema? Lá na frente, na ditadura de 64, na ditadura militar de 1964, ele apoia, né, os militares, certo? Ele apoiou os militares, tá? Então, ele é polêmico por conta disso. Se num primeiro momento, lá na ditadura do Vargas, na década de 30, ele foi chamado inclusive de comunista, lá em 64 ele apoiou a ditadura militar, beleza? Certo? Então, é isso, né? Por que ele fez isso? Calma que ao longo dos vídeos a gente vai entender um pouquinho melhor aí, tá bom, pessoal? Então, o que aconteceu, né? Ele foi aí durante os anos 60, 70, né, deixado de lado, só lá nos anos 80, certo? Que a obra dele vai ser resgatada de novo por tratar de algumas questões culturais, tá? Então, é justamente isso que a gente vai tratar nesse percurso um pouquinho aí nos próximos vídeos, tá, pessoal? Falando aí propriamente dos anos 30, né? O que aconteceu, quais eram as posições políticas dele, tá? As posições, né? As contribuições que ele trouxe naquele momento, tá? E até a ditadura militar de 64, né? E pontuar algumas questões importantes, tá? Então isso vai ser a sequência aí dos vídeos que eu vou tratar com vocês, tá bom, pessoal? Bom, então aí, o que ele trouxe de novo, né? Pessoal, com relação às teorias racistas, certo? Ele se colocou contrário a elas. Lembra as teorias racistas do século XIX? Pois é, ele se coloca contrário a essas teorias, tá?
principalmente, pessoal, devido aos estudos de antropologia que ele tinha feito na Universidade de Colômbia, né, nos anos 20, com um antropólogo judeu-alemão chamado de Franz Boas. Tá, então o Franz Boas, esse judeu-alemão, acabou dando aula para o Gilberto Freire, né? E o Gilberto Freire, então, acabou construindo, né, todo um arcabouço teórico aí bastante importante, né, antropológico, inclusive aí, tá? O Franz Boas, pessoal, como eu falei, né, ele era um judeu alemão, emigrado para os Estados Unidos, né, certo? Fugindo ali daquele processo ali dos anos 20, né, de ascensão do nazismo lá na Alemanha, certo? E o Franz Boas, né, esse antropólogo, ele era um crítico, né, contumaz do evolucionismo, certo? A ideia de que as raças, né, as sociedades evoluem, certo? E ele criticava o evolucionismo, ele criticava, né, ele falava que a ênfase nos fatores étnicos não era de bom tom, não era apropriado, certo? E também que a influência do meio, pessoal, a influência do meio sobre as pessoas deveria ser ponderada, certo? Então, qual que era a questão, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, os livros, né, ali do período, os livros realistas ali, por exemplo, o Curtiço, né? Não sei se vocês leram, certo? Mas o que falava, por exemplo, o livro lá, o Curtiço? Ele falava da influência do meio nas pessoas, né? As pessoas eram fruto do meio, certo? O Franz Boas já diverge um pouquinho dessas ideias, né? Ele combate um pouco dessas ideias, né? Ele fala que as pessoas não deveriam ser olhadas e enxergadas dessa forma determinista, certo? Mas sim em função da cultura. Isso é muito importante, tá, pessoal? E o Gilberto Freire acaba pegando essa noção, um ponto interessante aí da obra dele, um ponto positivo, né? Então vai além da barreira da raça, do determinismo, né? De que as pessoas são condicionadas pelo meio, certo? E deve olhar sim para a cultura, certo? Tá certo que ele hierarquiza as culturas, né? Mas enfim, ele dá um passo aí nesse sentido, tá? O Franz Boas, pessoal, ele negava, né, a ideia de que a degeneração, certo, seria algo provocado, a degeneração do indivíduo, né, seria algo provocado pelo cruzamento racial. Para ele isso não acontecia, certo? A degeneração do indivíduo eram por outros fatores aí, certo? Então, uma outra ideia que ele contesta, né, de que a pobreza resultaria da inferioridade biológica aí dos desfavorecidos, né, dos degenerados. Tá? Então, ele se colocava contrário a essas ideias. Né? E tudo isso aí, obviamente, influenciou, né, o Gilberto Freire na construção de Casa Grande Senzala. Tá? E aqui no Brasil, pessoal, essa Casa Grande Senzala, né, o Gilberto Freire, como eu falei para vocês, ele vai pegar parte dessas teorias, é, é, vai pegar essas ideias da antropologia, né, do Franz Boas, culturalistas e tal, e vai trazer aqui para o Brasil, para analisar a sociedade, certo? Então, o Freire ele vai atacar aqui no Brasil também essas concepções raciais, né, esses determinismos, né, climáticos, por exemplo, que aconteciam aqui no Brasil, certo? Então, que responsabilizavam aí o clima tropical, insalubre, né, e as populações mestiças, certo? Tidas como neurastêmicas, né? O que é neurastêmica? É esgotada, irracível, pobre, né? Esgotada mental, intelectualmente, fisicamente, tá? E degeneradas. Ele vai falar que tudo isso, né? Que esses determinismos, eles não são responsáveis, não seriam esses os fatores responsáveis pelo atraso do país, certo? Então ele vai falar que os fatores responsáveis pelo atraso do país não seriam esses determinantes aí que eu falei para vocês, tá? Ele mostra que a origem do atraso, certo? Não são fatores determinantes, não são por conta da degeneração das pessoas, certo? Não é por conta do clima insalubre, tá? Mas sim por conta do quê? De causas sociais, certo? Da alimentação, da higiene. Isso aí é um outro ponto positivo aí na obra do Gilberto Freire, né? E que com certeza deve ser levado em conta, certo, pessoal? Então ele fala que assim, que não fazia sentido falar de inferioridade, superioridade e superioridade racial. Para ele não fazia sentido isso mais, certo? Vídeos, estudos, né, que ele havia tido lá na faculdade de Colômbia, na Universidade de Colômbia, a respeito de antropologia, né? Então, para o Gilberto Freire, pessoal, o brasileiro, né, passou a ser definido como uma combinação mais ou menos harmoniosa, mais ou menos conflituosa, tá, de traços africanos, indígenas e portugueses,
tá? Uma contribuição bastante importante aí, como vocês estão vendo, né? São é o lado positivo aí da obra do Freire, né? Bastante importante, tá? Então, frutos aí, né? Essa mistura aí harmoniosa, né? De culturas, né? De etnias da África, da América e da Europa, né? Que viviam aí na Casa Grande, na Senzala, nos Sobrados e nos Mocambos, né? Inclusive tem um livro chamado Sobrados e Mucambos também, do Gilberto Freire, certo? Bom, então o brasileiro, né, que antes era visto como um misto, né, de horror e vergonha, tá? E que a mestiçagem, então, convertera numa fusão harmoniosa de raças e culturas, certo? Então, existe uma apologia da mestiçagem com Gilberto Freire, certo? De degenerados, a mestiçagem passa a ser algo que é extremamente valorizado, certo, pessoal? Algo com valor a ser preservado e que garantiria, inclusive, pessoal, a especificidade do Brasil diante das outras nações, certo? Então, nesse primeiro momento, né, pessoal, a gente viu aí um pouquinho da importância que o Gilberto Freire, né, ele, como eu falei para vocês no início, né, ele foi considerado um escritor polêmico, tá? Bastante polêmico, né, por essas posições aí ideológicas, né, que ele foi se definindo aí ao longo do percurso histórico dele, certo? A gente vai tentar entender por que aconteceu isso, tá? Dizem que no período da ditadura militar, em 64, ele teria apoiado o golpe por ser favorável a um conservadorismo. Ele queria voltar àquela sociedade hierárquica, patriarcal do Nordeste. Aí ele era, né, e os militares defendiam, de certa forma, isso aí, certo? Então, a gente vai ver se isso, vai falar um pouquinho disso depois, certo? Mas assim, enfim, a obra dele foi considerada uma obra extremamente revolucionária, certo, pessoal? Uma obra importante aí, tá? Uma obra que buscava, né, naquele contexto da década de 30, várias obras, né, surgem com esse objetivo, né, de buscar definir uma identidade para o Brasil. Tá? Então, é uma obra revolucionária nesse sentido, ele vai buscar definir uma identidade para o Brasil, que vai passar pelo branco, pelo indígena e pelo escravo. Certo? Então, ele trouxe aí, como a gente viu, né, pontos positivos, certo, na sua análise, tá? No entanto, aí a postura dele vai ser, como eu falei para vocês, polêmica aí. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tá? A gente vai trazer outros vídeos aí, vai falar na sequência de outros vídeos a respeito aí de Casa Grande Senzala, vai tocar em alguns pontos fundamentais, tá? Mas nesse momento é isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Fiquem bem, beleza? Se cuidem e a gente se vê então num próximo vídeo aí, tá bom, pessoal? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.